Olá pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Vamos falar do Goianão 2023, edição número 80 do nosso estadual, que começa nesta quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023. E aí, quem é o grande favorito? O que a gente pode esperar do campeonato? O campeonato vai ser bom? Será que o interior vem forte? Pois é, vamos falar desse assunto. Primeiramente, eu acredito que o campeonato vai ser bom pelo fato da CBF ter mudado uma pequena regrinha em relação à Copa do Brasil 2024. E para mim isso vai fazer uma diferença muito grande. Não tem mais vaga na Copa do Brasil por ranking. E a Copa do Brasil, ela é uma competição financeiramente extremamente vantajosa. Competição que em 3, 4 fases, o time ganha 3, 4 milhões de reais e para muitas equipes isso é grande parte do orçamento anual. Faz uma diferença muito grande. Por exemplo, o Goiás tem um orçamento grande, o Atlético, mas se você conseguir evoluir algumas fases e embolsar 4, 5 milhões, isso às vezes é uma grande contratação que você pode fazer na temporada. Então, as equipes passarão a ficar com medo de ficar fora da Copa do Brasil. E muitas vezes teve time que não foi bem no estadual, ou porque menosprezou, ou porque foi mal e depois justificou que não valeria a pena o estadual, e aí não ficou fora da Copa do Brasil por causa da posição no ranking. 10 iam nessa condição. E esse número 10 fazia muita diferença. Porque geralmente os times grandes, eles ficam bem colocados no campeonato estadual. Aí um ou outro que ia mal, conseguia se salvar com essa regra que vinha desde 2004, 2005, 2006. Eles conseguiam se salvar. Me lembro uma vez do Atlético Paranaense usando o Sub-23, já teve vezes que ele foi campeão com o Sub-23, e já teve vezes que quase caiu para a segunda divisão do Paranaense com o Sub-23. E no ano seguinte estava na Copa do Brasil via ranking. Isso já aconteceu com o Avaí, disputando rebaixamento, no ano seguinte, via ranking. E a Copa do Brasil foi uma competição criada para privilegiar os campeões. Lá em 1989 era só campeão e vice que entrava. De alguns estados só campeão. Aí depois ela foi crescendo. Então agora é campeão, e de acordo com a posição no campeonato, as vagas divididas pelos estados, e também os times da Libertadores, o campeão da Copa Verde, da Copa do Nordeste e o campeão brasileiro da Série B. Estes entram na Copa do Brasil. E não tem vaga mais por ranking. Então, Goiás, Vila Nova, Atlético, os maiores times aqui de Goiás, que nos últimos 11 anos só 2 vezes deu essa combinação dos 3 primeiros, abram o olho. Porque aí pode ser que um Grêmio Anápolis, um Craque, tire a vaga de um desses 3 grandes. Então eles vão prestar atenção no campeonato estadual. Isso vai fazer com que melhore o nível técnico. Os adversários também vão ficar mais atentos ao campeonato. E isso vai melhorar a competição. Não vai ter dirigente até falando mal do campeonato estadual. Chegando e falando, campeonato não vale nada. Não vai poder mais falar isso. Então, menos gente falando mal, é mais gente falando bem. Então, tudo conspira para que o campeonato seja melhor a princípio e em princípio por causa disso. Outro fator muito bom para o Campeonato Goiano 2023, a mudança na fórmula de disputa. A fórmula anterior era uma fórmula cambeta, era uma forma torta, era uma forma desigual. Como é que era? Era com 2 grupos. E aí você jogava um primeiro turno dentro do grupo, aí depois grupo contra grupo, e aí no meio do campeonato, antes de começar, no final alguém falava assim, o Goiás pegou um grupo muito fraco, o Atlético pegou o grupo mais difícil, a Napolina, se tivesse no grupo B, não teria sido rebaixada. Então sempre tinha essa confusão. E às vezes com argumentos corretos. Porque era desigual mesmo. Esportivamente era desigual.
Então agora se aproxima de um equilíbrio esportivo. Não é o equilíbrio total, porque é só turno único. O equilíbrio total seria turno e retorno, pontos corridos, classifica 2 ou já vai o campeão direto. Mas não tem data para fazer isso tudo. Não tem espaço para fazer isso no calendário. Então dá para fazer turno único, classificando 4, aí primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro contra o sexto, quarto contra o quinto. Mata-mata. Saem 4 para a semifinal. Mata-mata. Saem os 2 times que fazem a decisão. E os 2 últimos caem para a segunda divisão. Então eu acho que essa fórmula é muito mais equilibrada. Não correremos o risco de não ter determinado clássico, como ocorrera, por exemplo, no ano passado, em que não teve Goiás e Vila Nova o ano inteiro, porque com esse campeonato, com a fórmula anterior, corria esse risco de não ter determinado clássico. Já teve vezes de não ter um Goiás e Atlético, no ano passado não teve Goiás e Vila Nova. Pela segunda vez na história do campeonato goiano, em 79 campeonatos, então em 2 não teve Goiás e Vila Nova, que foi o campeonato de 1991 e o campeonato goiano de 2022, que não teve clássico Goiás e Vila. E agora vai ter todos. Vai ter Vila e Goiânia abrindo o campeonato, já vai ter Goiás e Atlético, depois vai ter Vila e Atlético, vai ter Atlético e Goiânia. Então todos os confrontos eles vão acontecer pelo menos uma vez, já que esses confrontos deverão se repetir alguns, né, a partir da segunda fase do Campeonato Goiano. E o que podemos esperar dos times? Quem é favorito para ganhar o Campeonato Goiano? Quem chega mais forte? Gente, antes da bola rolar, assim, é complicado, mas dá para fazer algum tipo de previsão. A gente tem que usar os elementos que a gente tem em mão. Os treinos, eles são fechados, a gente não tem acesso assim para saber qual é a condição dos jogadores que estão chegando no Goiás, no Atlético, no Vila Nova, no Anápolis, no Crack e assim por diante. A gente tem informações. E a gente toma por base também o que aconteceu no ano passado. E pelo que está sendo executado esse ano, vendo de fora. O Atlético é o atual campeão. Ele é favorito para ganhar o bicampeonato? Eu não posso falar isso. Para mim, ele não é. Por quê? Se você olhar a final do Campeonato Goiano do ano passado, Marlon Freitas fez gol, o Wellington Rato, eles não estão mais no Atlético. Então, o Atlético, para mim, não é favorito para conquistar o bicampeonato. Pode evoluir a isso dentro da competição, mas é um time que está se reconstruindo e que terminou a temporada passada com um rebaixamento. E, teoricamente, está começando com um técnico interino. Está ganhando a oportunidade, eu torço para dar certo, eu torço para que o Atlético não fique trocando de técnico à torto e direito, como foi no ano passado, mas, teoricamente, está começando, economizando ali na questão da comissão técnica e reformulando a sua equipe. Eu vejo o Goiás mais forte. Goiás está repondo, teoricamente bem, alguns jogadores que perdeu. É lógico, não repõe ainda 100% o Pedro Raul, que foi fora de série, mas, por exemplo, melhora na lateral esquerda, continua com o Tadeu, tem bons zagueiros, a estrutura de meio campo é interessante, com a chegada do Felipe lá do Fortaleza, continua com o Dieguinho, continua com o Marquinhos Gabriel, tem novidades no ataque. Então, eu acredito que está vindo com um técnico de Série A, né, gente? No Campeonato Goiano do ano retrasado, o Goiás começou com Augusto César. Do ano passado, começou com o Glauber. Dessa vez, começa com um técnico de Série A, o Guto Ferreira. Aí o Vila Nova. Vila Nova eu não aponto como favorito, até porque não ganha 17 anos. Mas é um time que vem pressionado, vem com gana para conquistar o campeonato. Contratou um bom técnico. Para a Série B, ele é um top de linha de Série B, o Claudinei Oliveira. E o nível dos reforços também de contratações um pouco superior ao do ano passado. Interior. O Anápolis vem com a base do ano passado, que disputou bem o campeonato.
O Goianésia vem com um time muito reformulado, é incógnita na competição, mas está sendo elogiado pelos amistosos que fez. Craque está tendo uma baita de uma estrutura lá em Catalão, só vem elogios de lá. Então, são os times que eu vejo no interior que eu imagino que estão fortes. Até deixa eu olhar aqui como é que estão os outros jogos, os outros times, né? Inhumas é um time com muita dificuldade financeira, entra para tentar se manter. Goiânia reformulou a equipe, tem um bom técnico, Lucas Oliveira. Vamos ver como é que vai ser o comportamento desses novos jogadores. O mais conhecido é o Assuério. Iporá sempre é um time que surpreende no interior. Morrinhos está muito animado, fizeram carreata lá na apresentação do time. O técnico é o Augusto César. Grêmio Anápolis é aquele foco para ganhar dinheiro, né? Time para conseguir fazer negócios. E a Aparecidense é um time que vem com a base da Série C, da Série C, quase subiu para a Série B, manteve o técnico e ainda se reforçou em algumas posições. É um time que pode surpreender. Mas vamos ver no decorrer do campeonato e a gente vai comentando por aqui em outros vídeos, mostrando para você os gols, comentando antes, comentando depois das rodadas. E você, o que acha? Quem é o favorito para conquistar o Campeonato Goiano? E o campeonato vai ser bom, na sua opinião? Comente aqui.